Oscar Piastri domina o final de semana na Espanha e vence a prova, ampliando a vantagem para 10 pontos sobre o companheiro de equipe no Mundial de Pilotos. O final de semana da Espanha, todas as equipes optaram por fazer 2 paradas, mas o Verstappen, pensando em conseguir superar as McLaren, decidiu fazer 3 paradas. E a estratégia dele estava funcionando bem. Ele ia brigar com o Norris, talvez tivesse alguma chance de brigar com o Piastri. Acho pouco provável, mas o fato é que no cronômetro as coisas estavam parecendo boas para ele. No entanto, acontece um safety car depois que ele tinha feito a terceira parada, e aí ele tem que colocar pneus duros porque não tinha mais pneu novo para ele usar. Todo mundo troca de pneu e o Max na relargada com pneu duro não tem a aderência necessária para ele acelerar do jeito que ele acelerou na entrada da reta, quase perde o controle do carro. O Leclerc aproveita, emparelha com o Max, os dois chegam a se encostar na reta em direção à curva 1, lembrando o Senna e Mansell lá em 91. Mas o Russell, que vem atrás dos dois, aproveita o vácuo e também ultrapassa o Max na entrada da curva. O Max tenta evitar a ultrapassagem, quando ele vê que vai bater, ele usa a parte externa da pista e fica à frente do Russell, o que por regulamento ele não poderia fazer. E a equipe avisa que ele tem que devolver posição. O Max não gosta, mas dá a posição para o Russell e inexplicavelmente na curva 5 ele bate de propósito no George Russell. É bem lamentável a atitude do Max. Ele foi punido depois com 10 segundos e por isso ele foi parar na 10ª posição em vez de um eventual quinto lugar que ele teria garantido. Quinto lugar que, aliás, ficou com Nico Hülkenberg, uma surpresa da Sauber. Lewis Hamilton foi sexto, mais uma vez com uma Ferrari que inexplicavelmente não anda em algumas situações. O carro dele, porque o do Leclerc estava andando. O Gabriel Bortoleto fez ótimo final de semana, largou em 12º, a melhor posição de largada, e chegou em 12º, e chegou a estar na zona de pontuação, mas no final teve que fazer a troca de pneus também, e aí perdeu a 10ª colocação. A próxima prova é no Canadá, daqui a 15 dias, e só para confirmar que o Max Verstappen hoje de manhã fez uma declaração dizendo que o que ele fez foi errado e que isto não deveria acontecer na Fórmula 1. Bom, aqui vão outras informações sobre o Grande Prêmio da Espanha, algumas coisas interessantes, né? O Lance Stroll, por exemplo, não participou da prova, ele depois do classificatório, ele ficou em 14º, né? Parece que ele teve ali um entreveiro com a equipe e acabou, a equipe alegou que ele sentiu dores na mão e por isso ele não pôde participar. Só que aí aquela especulação dentro dos bastidores. O comentário é o seguinte: primeiro, ele não vai fazer a inspeção na FIA, ele não foi se pesar e tal depois da parada de boxe, demorou para ir até lá, porque parece, o boato é de que ele desceu do carro, teve uma discussão com a equipe e deu um soco na parede. E ao dar o soco na parede, ele machucou a mão que já tinha sido operada lá em 2023. Antes da abertura do Mundial. E por causa disso ele não pôde correr. Resta saber se é verdade ou não, mas acho que a gente nunca vai saber, a não ser que ele conte, porque a equipe não vai contar, né? Se ele não puder correr, ele não vai correr justamente no Grande Prêmio da casa dele, porque o próximo Grande Prêmio é Canadá. Em tese seria bom para o brasileiro, né? Porque o Felipe Drogovic entraria no lugar do Stroll e participaria do Grande Prêmio. Seria muito bom para o Felipe, ele conhece a pista. Mas o boato hoje diz que a Aston Martin fez contato com o Valtteri Bottas e com a Mercedes para ter autorização para usar o piloto no Grande Prêmio do Canadá. Se isso for verdade, a gente pode pensar, é ruim para o Felipe, mas eu acho que não, porque se isso for verdade, significa que o Drogovic está assinado com a Cadillac para o ano que vem e por isso a equipe não quer colocá-lo na pista. Só pode ser essa explicação, porque dizer que o Bottas vai andar melhor que o Drogovic, esquece, né? Hamilton largou pela segunda vez na frente do Leclerc, sem contar a sprint race da China, quando ele foi pole position, claro. O que mostra que quando o carro parece que está inteiro para ele, ele consegue andar mais rápido que o Leclerc.
Mas no treino de sábado, no treino anterior ao classificatório, o fundo do carro dele estava solto. Como assim, gente? A parte do fundo estava solta, é inacreditável. E na corrida, depois que terminou a corrida horrorosa, né, do Hamilton, a Ferrari informou que ele tinha problema no carro, mas não quiseram dizer qual foi o problema do carro, até tentaram disfarçar e dizer, não, mas até a volta 40 e pouco ele estava na frente do Russell. Ele estava na frente do Russell, mas ele estava andando lento. O cronômetro mostra isso, então algo já estava errado ali. Além disso, de novo, o Adame deixou o Hamilton na mão. No sábado eles já tinham tido um entreveiro que não me lembro exatamente o que foi, mas foi no treino. E na corrida ele antecipou a parada, a primeira parada do Hamilton, e atrapalhou a corrida do inglês. Por quê? Porque se ele para antes do previsto, a segunda troca ele teria que fazer o maior número de voltas. E aí ele teria que andar mais lento, gente. Não faz sentido um negócio desse. Todo mundo sabia que todas as equipes fariam 2 paradas. Só a surpreendente decisão da Red Bull de fazer 3. Então, não tinha sentido. Sinceramente, mais uma vez, o Adame errou e a Ferrari precisa sentar e conversar com o Adame ou mudar a posição do Adame. Mas vamos lá, não quero pegar no pé do cara também. Bortoleto ia fazer uma parada só, imagine você, né? A equipe fez estratégias diferentes entre o Hülkenberg e o Felipe. E isso é bom, a equipe deve fazer isso. Só que, ao fazer a estratégia diferente, não era uma parada para o Bortoleto. Se era para fazer diferente, fizesse 3. Por que não? Faz 3 paradas, arrisca tudo. Fica com parada conservadora, não dá. A estratégia conservadora não funciona. Isso já está mais do que provado. Bom, depois do safety car e da troca de pneu, o Piastri arrasou a concorrência, né? Arrasou. Pôs 4 décimos da melhor volta dele sobre o Lando Norris, 1,2 sobre o Verstappen. Aí você vai dizer, não, mas o Verstappen está de pneu duro. Mas o Verstappen fez a terceira melhor volta da prova. O Russell estava atrás do Verstappen na melhor volta, eles fizeram na mesma volta, inclusive. Ou seja, a McLaren provou que não era a asa da frente mais flexível, ou a traseira, ou a água no freio, ou a água que eles usam para resfriar o cockpit do piloto. Tem nada a ver, é o conjunto, é o carro que é melhor. Verstappen foi punido por causa da batida que ele deu no Russell, e depois ele se arrependeu e tal. Mas agora ele está com 11 pontos na carteira. Mais uma punição, ele não corre uma corrida. Olha que absurdo que é essa história de ponto na Fórmula 1. Você imagina você tirar o Verstappen de uma corrida por causa dessas coisas. Tudo bem, eu acho que o que ele fez foi totalmente errado e a punição para mim seria já tirá-lo da corrida em função da atitude, mas não por pontuação. A pontuação para com isso, deixa o piloto correr. Agora, bater de propósito não pode, aí não. Mas as outras punições eu discordo. E finalmente, a questão da Red Bull. A Tsunoda largar em último, gente. Como assim? Tsunoda é um piloto rápido. Não é possível. A Red Bull trabalha com um carro só. Deixa a Red Bull correr com um carro só. Coitado do Tsunoda. Ele é um bom piloto, mas é desastroso você ver o que a Red Bull tem feito com o segundo piloto da equipe já há algum tempo, não é de agora não, hein? Não é desse ano nem do ano passado. Já tem muito tempo que um piloto sofre muito na Red Bull, principalmente na era Verstappen. Esperamos que o Grande Prêmio do Canadá tenha brigas muito boas, porque lá costuma ter clima, né? Chove, seca, tem umas corridas memoráveis ali que eu estou fazendo um vídeo sobre os Grandes Prêmios do Canadá. Nós ganhamos algumas vezes, né? O Emerson ganhou 74, ele poderia vencer 73, aliás, na pista ele ganhou, mas tiraram a vitória. O Piquet ganhou lá 3 vezes, o Senna ganhou 2, né? Então, quem sabe a gente tem lá uma surpresa, o Bortoleto finalmente fazendo ponto, o Drogovic participando e marcando ponto, por que não? Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal. Até a próxima.